Vocês não estavam achando que iam se livrar do velho tão fácil assim? Estavam? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para falar sobre a eleição do Conselho de Beneméritos do Vasco, né? A eleição que aconteceu alguns dias atrás e elegeu Eurico Miranda como seu novo presidente. Mas antes de eu falar desse assunto, deixa eu contar uma novidade para vocês aqui. Eu criei há alguns dias uma conta do Sobre Vasco no Instagram. Pois é, muita gente estava me pedindo, eu resolvi expandir aí mais um braço do Sobre Vasco para essa rede social. O endereço vocês estão vendo aí, eu criei essa conta há alguns dias, não tinha divulgado ainda para ninguém, só divulguei mesmo lá no Conselho Deliberativo do Sobre Vasco, que é o canal secreto do Sobre Vasco no Facebook, só para quem é apoiador do canal. Então, se você quer participar desse grupo, ter outros benefícios e ainda por cima ajudar aqui o Sobre Vasco a continuar existindo, entra aí nesse endereço, vê lá as categorias que a gente tem e considere apoiar o Sobre Vasco. Mas por que eu estou falando isso aqui agora? Porque eu criei essa conta no Instagram há alguns dias e não divulguei porque estava tentando ainda, na verdade, me acostumar com a administração de mais uma rede social, vendo aí como é que eu encaixo o Instagram na minha rotina de Sobre Vasco. Então, como ainda não está tendo muito volume de publicação por lá, eu resolvi deixar quieto e não divulgar o perfil no Instagram ainda. Por que eu estou falando isso aqui agora então? Porque uma das coisas que eu fiz nessa conta foi justamente uma série de stories no dia em que o Eurico Miranda foi eleito presidente do Conselho de Beneméritos do Vasco. Aí eu fiz os vídeos lá e depois pensando eu falei, cara, dá para expandir um pouco mais esse pensamento e transformar num vídeo para o canal do Sobre Vasco mesmo. E aqui estou eu fazendo isso agora. Vamos lá então, vamos falar da eleição do Eurico Miranda para o Conselho de Beneméritos do Vasco. Muita gente está aí culpando o Campelo por mais essa eleição, apontando essa eleição como mais uma prova irrefutável da aliança entre o Eurico e o Campelo. E vocês sabem a minha opinião sobre o Campelo. Eu acredito sim que existiu esse acordo entre os dois, mas esse fato especificamente aí, do Eurico Miranda sendo eleito presidente do Conselho de Beneméritos, nesse caso aqui, o Campelo não tem muita culpa não. Por quê? Porque na eleição para o presidente do Conselho de Beneméritos, os conselheiros que são eleitos não participam. Os 120 conselheiros eleitos pela então chapa Sempre Vasco Livre, os 30 conselheiros eleitos pela chapa do Eurico lá, Reconstruindo o Vasco, essa galera não participa dessa eleição para os beneméritos. Quem participa, como o próprio nome diz, são os próprios beneméritos. E como a gente viu na eleição do Conselho Deliberativo, grande parte dos beneméritos estão fechados com o Eurico Miranda. Foram mais de 100 votos para o Campelo na eleição do Conselho Deliberativo, se não me engano, né? Algo em torno aí desse número, o que dá plena maioria para o Eurico Miranda se eleger presidente quando ele quiser. E o Eurico Miranda tem tanto poder no Conselho de Beneméritos por quê? Porque quem indica os beneméritos é o próprio presidente, né? Nos últimos 17 anos, o Eurico Miranda foi presidente por 11. Antes disso, ele já era vice-presidente de futebol, já tinha sua influência, né? Então, muita gente ali no Conselho de Beneméritos é amigo do Eurico, ou então foi colocado lá por ele, né? Só nesse último mandato dele aí, ele indicou mais de 20 pessoas para se tornarem beneméritos, né? Entre elas, o seu próprio filho Euriquinho, o Carlos Leite, pessoas que são notoriamente flamenguistas, nem vascaínos são, né? Então, isso aí já dá um tom da influência, né, que o Eurico Miranda tem no Conselho de Beneméritos hoje em dia. Não foi à toa que quando ele perdeu a presidência para o Dinamite também, para o Roberto Dinamite, ele foi eleito presidente do Conselho dos Beneméritos, ficou incomodando lá a administração do Dinamite durante todo o mandato. Agora, perdeu de novo a vaga de presidente do clube, volta lá para a vaga de presidente do Conselho de Beneméritos, e se o Campelo não comer na mãozinha dele, vai ter que lidar com a resistência dele dentro do clube também. Então, gente, mesmo que o Júlio Brandt tivesse sido eleito, mesmo que o Campelo não tivesse feito a trairagem que ele fez a menos de 24 horas da eleição, o Eurico Miranda ia estar se elegendo presidente do Conselho de Beneméritos, não tinha como escapar. Pô, então quer dizer que não dá para se livrar do Eurico Miranda? Ele vai ficar para sempre lá no clube usando a sua influência de alguma maneira? Acho que sim. Na verdade, tem 3 opções para o Vasco conseguir se livrar do Eurico Miranda.
A primeira, mais óbvia, é se o Eurico Miranda morrer, né? Se o Eurico Miranda vier a falecer, realmente, aí eu acho que o euriquismo, o grupo que segue fielmente ele agora, tende a se dividir, né? Uma parte vai apoiar o Euriquinho, outra parte vai acreditar que quem tem mais o espírito do Eurico Miranda hoje é, de repente, o Roberto Monteiro, outro vai se juntar em torno de uma outra figura do meio euriquista. Muita gente boa acredita, e eu concordo com esse pessoal, de que o Eurico Miranda ele é tão centralizador, né? Ele é tão absolutista, quer tomar todas as decisões, chama sempre a responsa para si, vamos dizer assim, que uma vez que ele não estiver mais entre nós, os seguidores deles vão ficar meio que nem barata tonta ali, vão meio que se dispersar. Mas como ninguém aqui quer ficar desejando a morte de outra pessoa, né? Vamos para as outras possibilidades do Eurico Miranda sair do Vasco da Gama. Uma segunda possibilidade, né, considerando que o Eurico Miranda aí é uma espécie de Munhá, tem vida eterna, não vai morrer nunca. Mesmo assim, se a gente conseguir, através dos processos eleitorais, ir elegendo novos presidentes, né, fazer com que o Eurico Miranda nunca mais volte ao poder, a tendência é que, a menos que os beneméritos que ele colocou lá sejam tão imortais quanto ele, que eles vão morrendo e vão sendo substituídos, né? E aí, com uma nova presidência, um novo conselho deliberativo, a tendência é que sejam indicados para serem beneméritos pessoas que não são ligadas ao Eurico Miranda, e aí daqui a 15, 20, 25 anos, naturalmente, esse conselho de beneméritos aí vai se livrando da influência do Eurico Miranda, né? Pô, Felipe, 20 anos? Sério? Tu quer que eu espere 20 anos pra gente conseguir se livrar de Eurico Miranda? Não tem uma solução mais rápida, não? Tem. Uma terceira opção, que é a opção mais rápida, a melhor opção, eu diria assim, que seria o Eurico Miranda ser expulso do quadro social do Vasco. Como é que isso poderia acontecer? Entre outras coisas, se fosse comprovado que o Eurico Miranda fez alguma coisa muito grave, uma coisa lesa clube, um crime, algo do tipo, né? Vocês conseguem imaginar o Eurico Miranda fazendo alguma coisa desse tipo? Que ele tenha feito alguma coisa assim recentemente? Pois é, se vocês falaram aí em fraude das eleições do clube, a gente está aqui na mesma sintonia, né? Ele pode muito bem condenado por fraude, por manipulação de resultados de eleições, e isso seria motivo suficiente para conseguir a expulsão dele do quadro social do Vasco da Gama. E aí as pessoas podem até alegar que mesmo fora do Vasco, com tantas pessoas lá dentro, ele conseguiria ainda mexer seus pauzinhos dentro do Vasco da Gama, é verdade, mas já perderia bastante da sua influência, né? Não podendo mais estar lá no dia a dia, presidindo o Conselho de Beneméritos, que nem ele vai presidir, já seria uma boa tirada de poder do Eurico Miranda. E aí muita gente confunde, achando que porque a justiça deu ganho de causa para a oposição no lance da urna 7 lá, de que isso já serviria como comprovação para condenar o Eurico Miranda. Faz um sentido lógico, mas na prática do direito não é assim que funciona, a gente sabe, tem aqueles trâmites naturais aí da parte jurídica que tornam a coisa um pouco mais complicada. Basicamente, o julgamento da eleição era uma questão administrativa ali. Era ver o que estava sendo julgado ali não era quem fraudou, quem deixou de fraudar, e sim se aqueles votos eram válidos ou não. E aí, a gente já sabe, a justiça acabou decretando que os votos não eram válidos, que eles não deviam ser considerados. Sem procurar o culpado, sem necessariamente estar atrás de quem foi que fez aquilo. Quem está investigando essa parte aí dos culpados, quem é que fez, quem deixou de fazer, é a Delegacia de Defraudações, que é quem está envolvido aí com a história do HD. Se você acompanha um pouco aí desse lado político do Vasco, você sabe que tem um HD externo que foi apreendido dentro de São Januário, que contém toda a base de dados dos eleitores do Vasco, né, do colégio eleitoral do Vasco ali, quem foi que pagou mensalidade, quem se inscreveu, quem não se inscreveu, toda essa questão aí administrativa, legal, tá tudo dentro desse HD. A oposição sempre confiou muito que esse HD era bala de prata para acabar com o Eurico Miranda, tentou usar ele no julgamento aí da urna 7, não conseguiu. Foi uma vitória do Eurico Miranda fazer com que o HD não fosse usado no julgamento da urna 7, mas não é por isso que ele não vai poder ser usado agora na investigação criminal mesmo da fraude aí das eleições, né? E aí
que entra, agora sim, uma culpa do Campelo e uma prova clara e inequívoca do que a gente já sabia, de que realmente existe uma aliança ali entre o Campelo e o Eurico. Por quê? Porque o Clube Vasco da Gama, mesmo não sendo mais administrado pelo Eurico Miranda, ainda continua querendo reaver o HD, querendo tirar o HD da investigação policial, o que não faz nenhum sentido. Se o Clube Vasco da Gama, agora com seu presidente Alexandre Campelo, realmente está procurando a transparência, está procurando tirar o Vasco a limpo, que nem ele vive falando, por que não deixar a polícia investigar o HD, ver se houve realmente fraude, ver se houve essa fraude, quem foi que cometeu? Eu acho que, nesse caso, a gente pode falar assim que quem não deve, não deveria temer, né? O Campelo, então, chegando agora no clube, não sabe nada do que aconteceu, deve ser o principal interessado em saber exatamente se houve ou não fraude, quem foi ou que não cometeu, né? Por que que ele não quer, se ele não tem nada a ver com o Eurico, por que que ele não quer que esse HD seja periciado? Essa é a pergunta que eu vou ficar torcendo para algum repórter fazer para ele assim que puder. Porque, originalmente, ele falou que queria os HD logo para poder começar a rever a base de sócios do Vasco, para iniciar o processo de recadastramento dos sócios, lançar a campanha para o pessoal se associar, um motivo nobre, né? Um motivo nobre, mas, Campelo, a gente pode esperar uma semana ou duas, ou um mês que seja, né? Para que a polícia faça a sua perícia, a gente esclareça um pouco melhor esse ponto tão nebuloso e tão negro da história do Vasco. Eu acho que a torcida vascaína não vai se importar se isso acontecer, não. Se for esse mesmo o motivo pelo qual você quer o HD de volta, né? Porque segundo reportagem que saiu ontem no RJTV, o pedido do Clube de Regatas Vasco da Gama, agora presidido por Alexandre Campelo, foi pela destruição do HD. Quer dizer, nada mais obscurantista do que destruir um HD que pode conter provas aí que esclareçam todo esse imbróglio que aconteceu nas eleições do Vasco. Para mim, isso põe aí uma pá de cal na questão sobre a aliança entre o Eurico e o Campelo, né? Acho que fica difícil de alguém defender que realmente esse discurso do Campelo de que não houve acordo nenhum, de que o Eurico Miranda só surfou na onda. Eu realmente fico curioso se alguém de boa vontade aí, de boa fé, acredita que essa tese ainda possa ser verdadeiro. Caso exista, caso esteja assistindo esse vídeo, diga nos comentários como é que você explica, dentro dessa tese de que o Campelo não fez nenhum acordo com o Eurico Miranda, por que que ele está interessado em destruir o HD que pode conter provas que incriminam o Eurico Miranda. Me explique aí por quê, qual o motivo dele querer isso. Ou seja, existe uma aliança clara entre os dois aí, que o Campelo insiste em negar. É uma pena, primeiro porque faz toda a torcida vascaína de idiota, achando que não vai perceber que claramente houve um acordo entre as partes. Segundo, porque a gente nunca vai saber exatamente qual é a extensão desse acordo entre os dois, né? Eu não acho que o Campelo chegue a ser uma marionete do Eurico Miranda no poder, que nem estão falando. Porque ele está fazendo coisas que o Eurico Miranda não faria, né? Como, por exemplo, contratar uma equipe profissional para gerir o futebol. Tem outras coisas menores, que são bem pequenas mesmo, que eu acho que o Eurico Miranda nem faria tanta questão de manter assim, como trouxe de volta o futebol americano para o Vasco, o Patriotas para o Vasco, desbloqueou os torcedores das redes sociais, deu parabéns para o Juninho no aniversário dele agora, nas redes sociais, né? Que são coisas que o Eurico Miranda não faria se ele continuasse presidente. Então, obviamente, a administração Campelo não é uma continuação direta da administração Eurico Miranda, né? Não tem membros do Eurico Miranda, pelo menos até agora, indicados na administração do Alexandre Campelo. Mas, por outro lado, existe uma interferência assim do Eurico Miranda. A gente vê isso quando se fala em uma auditoria, não se fala em olhar para o passado, em tentar revelar os esqueletos guardados nessa administração do Vasco, né? Acho que era importante fazer uma auditoria para ver exatamente quanto o Vasco está devendo, talvez até faça uma auditoria aí, estamos falando em fazer uma auditoria, para ver quanto o Vasco está devendo, quanto o Vasco está arrecadando, mas vamos chegar nesses números e vão parar por aí. Não vão ir atrás de ver quem fez o quê, quem deixou de fazer, o quanto do rombo cresceu com o Eurico Miranda, o quanto do rombo cresceu com o Dinamite, que possíveis erros administrativos ou jogadas administrativas cada um deles fez.
nada disso o Campelo está disposto a fazer, né? Tá falando aí de não fazer caça às bruxas, quer dizer, tentaria fazer uma administração mais transparente daqui para frente. Isso para mim já é um indício claro de acordo com o Eurico Miranda. Essa posição agora de querer o HD de volta, novamente, só pode ser mais uma parte do acordo entre os dois para levar o Eurico Miranda aí de se bobear até um processo criminal contra ele, né? Tem os indícios também de que o Carlos Leite está emprestando dinheiro para o Vasco, que seria mais uma continuidade da administração Eurico Miranda, né? Então, a dúvida que fica, repito, é qual é a extensão, qual é o nível de comprometimento nesse acordo entre Eurico e Campelo, né? Será que tudo que o Eurico pediu foi para que ele não fosse incriminado, fosse que o Campelo encobrisse tudo que poderia sujar para o Eurico Miranda? Será que tem algo a mais? Acho que jamais saberemos qual é a extensão exata desse acordo, por mais que ao longo da administração Campelo aí, algo me diz que a gente vai poder aqui e ali, juntando as peças, montar e ter uma ideia bem próxima do que eles combinaram, né? Mas isso só ao longo dos 3 anos aí, conforme as coisas forem acontecendo. Enfim, era isso que eu tinha para dizer. Existe sim, acho que ficou claro pelos acontecimentos da semana, que existe sim um acordo entre o Eurico e o Campelo, mas nesse caso específico aí, da eleição do Conselho de Beneméritos, o Eurico Miranda se tornando presidente do Conselho novamente, acho que nesse caso específico aí, não teve dedo do Campelo não. Beleza, galera? Era isso que eu tinha a dizer sobre esse assunto. Diga nos comentários o que vocês acham disso tudo, se vocês têm informações novas sobre isso, ou se tem alguma coisa que eu falei aqui que vocês acham que não é verdade, que não é bem assim. E não se esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal e ficarem ligados que essa temporada 2018 do Sobre Vasco aqui, assim como a temporada 2018 do Vasco, tá prometendo, não é não? Então é isso, galera. A gente vai se falando.